E aí, palmeirense, bom dia para você, tudo bem? Boa tarde. Olha lá. O jornalista Danilo Lavieri mandou um recado para Abel Ferreira aí, tá? Ele mandou um recado para Abel Ferreira, cara. E a gente já viu os históricos de Corinthians e Palmeiras em mata-mata para ver que o Palmeiras, mesmo tendo sido eliminado recentemente na Copa do Brasil, foi a primeira vez fora do Paulistão que o Corinthians eliminou o Palmeiras em um mata-mata. E vamos ver como que ficou o histórico de mata-mata entre Palmeiras e Corinthians, tá? Para você ver aí como é que a superioridade do Palmeiras é gigante perante aos gambás. Mas o PVC tem algo para falar também aí sobre a disputa do Brasileirão, por incrível que pareça. Vamos jogar daqui a pouco a Libertadores contra o Universitário. O Flamengo venceu por 1-0 o Internacional. Vamos ver aí o que o Palmeiras vai aprontar, tá? Nós temos também aí torcedores dando nota para o ano do Palmeiras e também, claro, o Gão corintiano comemorando que o Corinthians pegou o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Ele vibrou como se fosse um título, hein, cara? Imagina se o Corinthians for eliminado pelo Atlético Paranaense. Esse vídeo tem que ser guardado, gente. Não deixem esse vídeo morrer. Vamos ver o que o Lavieri falou aí sobre o Flaco Lopes e o nosso querido Vitor Roque. Atenção, repassem esse vídeo até chegar no Abel Ferreira. Que tal se ele saísse do 4-3-3 para um 4-4-2 com Flaco Lopes e Vitor Roque formando a dupla de ataque do Palmeiras? Flaco entrou bem hoje, mais uma vez ele entra bem, e o Vitor Roque ele é mais segundo atacante do que um camisa 9 para receber esse tipo de bola que o Palmeiras tenta colocar nele. E o Vitor Roque tem mostrado evolução nas últimas partidas, então já merece uma outra oportunidade, um outro estilo de jogo. No mais, Palmeiras ganhou sofrendo pouco contra o Ceará. Um primeiro tempo em que dominou a bola e nada adiantou, porque não conseguia ser incisivo, não conseguia criar, é o famoso arame liso. E aí, no segundo tempo, depois de sair atrás, com um golaço, aliás, do Ceará, conseguiu a reação, fez 2-1. E, meu amigo, vocês lembram quando eu falei sobre a linha inconclusiva no Palmeiras e Corinthians? E agora tá todo mundo falando linha inconclusiva. É rigorosamente a mesma coisa. A linha inconclusiva desse VAR é uma piada, é uma brincadeira, não pode acontecer. Não pode um jogo ser definido por milímetros. Um jogo num campeonato que tem tantos milhões envolvidos, com a CBF que tem tanto dinheiro. Vamos ver se essa promessa do ano que vem vai ser cumprida. Fato é que essa linha inconclusiva que anulou o gol do Ceará e anulou o do Palmeiras na Copa do Brasil é uma piada. Assim como foi uma piada o jeito que eles acompanharam o lance do suposto pênalti no Vitor Roque. Não deu para ver a formação da linha. Fiquei bem na dúvida daquele lance. Mas, fato é que o Palmeiras ganhou e há sim espaço para reclamação dessa linha inconclusiva, assim como houve a reclamação no jogo de ida contra o Corinthians na Copa do Brasil. O Palmeiras venceu, afastou um pouco a crise, ainda tem que lamber suas feridas e quinta-feira tem mais. Vamos ver o que vai acontecer. O melhor Palmeiras da era dos pontos corridos no Brasileirão será um Palmeiras em crise com parte da sua torcida? Vários protestos, um deles criminoso, jogando fogos e bombas dentro da academia de futebol, foram registrados desde a eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil para o Corinthians, dentro do Allianz Parque. Depois da derrota para o Corinthians, o diretor Anderson Barros concedeu entrevista coletiva e afirmou estar procurando dentro do clube o que não tem caminhado bem. Existe sim alguma falta de sintonia nesse processo e nós vamos encontrar. E vamos voltar a competir como a gente sempre fez. E mesmo com tudo isso, o Palmeiras está a 4 pontos de fazer o seu melhor primeiro turno da história do Brasileirão nos pontos corridos, sabia? Depois de bater o Ceará por 2-1 e alcançar 36 pontos, basta fazer mais 4 nos 2 jogos atrasados contra Santos e Juventude para encerrar o primeiro turno com 40 pontos, um a mais do que os 39 alcançados em 2019 e 2022. Assim que terminou o Flamengo e Mirassol, no sábado, um antigo dirigente rubro-negro mandou uma mensagem em tom de ironia dizendo: líder do campeonato, 40 pontos, melhor ataque, defesa menos vazada, menor número de pontos perdidos. Fora Felipe Luiz. Ele não estava defendendo a saída do Felipe Luiz, ele estava sendo irônico em relação ao comportamento de uma parcela da torcida do líder do Campeonato Brasileiro, que não aceitou, que não diluiu a eliminação da Copa do Brasil e que muitas vezes contesta o jeito do Felipe Luiz escalar o time. Por pontos perdidos, o campeonato polarizou depois da derrota do Cruzeiro para o Santos. Para você entender o que eu estou dizendo. O Flamengo perdeu 14 pontos, o Palmeiras perdeu 15, o Cruzeiro já perdeu 19.
campeão do primeiro turno ou será o Flamengo ou será o Palmeiras. A torcida do Flamengo, uma parcela. Fala fora Felipe Luiz. A torcida do Palmeiras, 4 vândalos, mandam bombas e rojões para a academia de futebol para acordar os jogadores que dormiam. Tá difícil de entender isso aqui, cara. É como não pode mais perder, mas de 114 temporadas da história do Flamengo, 65 ele não foi campeão. Em 65. De 111 do Palmeiras, em 61 ele não foi campeão. O que está acontecendo, o anormal é a intolerância. Como é que tá o Corinthians e Palmeiras em disputa de mata-mata aí, mano? Ó. É da história, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 o Corinthians. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. No mata-mata o Palmeiras tá na frente? Passa o Corinthians. Esse é o Palmeiras e Corinthians na disputa de mata-mata. Lembrando que primeira vez na história que o Corinthians elimina o Palmeiras no mata-mata nacional. O Corinthians só eliminava o Palmeiras em mata-mata no Paulistão. Primeira vez que o Corinthians tira o Palmeiras do mata-mata fora, sem ser o Campeonato Paulista. Corinthians e Palmeiras em disputa de mata-mata aí, tá certo, mano? 94, 93 final, né? Paulista brasileiro. Olha lá, ó. 38, 4 final aí, ó. Tudo final aí, ó. Então tá aí, então, tá certo? Corinthians e Palmeiras, e o Corinthians leva a melhor. Primeira vez na história aí. Nota pro ano do Palmeiras e por quê? Perdeu nota 5. Por quê? Perdeu o Paulista para os Gambás. Eliminado na Copa do Brasil pelos Gambás. Desempenho no futebol está muito, mas muito fraco. Até aqui uns 6,5. Aí agora o Abel precisa mudar a atitude dele e dos jogadores para chegar a 10. Bom, por enquanto nota 3. Já saiu da Copa do Brasil, perdeu o Paulistão para os Gambá. E no Mundial também não foi muito bem. Tem que recuperar agora para ver se sobe essa nota. Até aqui eu daria um 6,5, 7. Por quê? Pela eliminação na Copa do Brasil. E ainda tem muito para rolar na Libertadores, né? Então acho que esse ano vai depender muito de como ele vai ser na Libertadores. Para mim, acho que 7 também, por conta da eliminação na Copa do Brasil. O Mundial também, que eu acredito que poderia ter ido mais à frente. E, enfim, também, por tudo que tem acontecido ultimamente, né? Eu acredito que o Palmeiras pode entregar mais e ultimamente está ainda muito abaixo da média daquilo que foi investido no time. Nota 5. Por quê? Por conta do futebol. Não estou gostando do futebol do Palmeiras. Nota 6. Caiu muito porque foi eliminado pelo Corinthians agora, os Gambá. Perdemos todos os jogos contra ele, empatamos 1. Isso é o que mais está pesando para mim. E o Palmeiras não desempenha um futebol bom. Pegamos o Atlético Paranaense! Ai, que delícia! Chupa quem tava secado, já estamos na semifinal, porra! Corinthians! Bom, gente, tá então. Bom, eu falei pra vocês, o que o Lavieri falou é o que eu já falei aqui várias vezes, inclusive antes do próprio Vitor Roque chegar. Eu falei, o Vitor Roque não é um centroavante. Tá se provando realmente um segundo atacante. Ele é um atacante, um ponta esquerda / segundo atacante. Ele não é exatamente um centroavante. Pode fazer? Pode, mas não vai ser a especialidade dele. Não vai ser um fazedor de gol, a não ser que muitos fatores ali alterem o produto. E o time do Abel não costuma ser esse fator que altera o produto, ou seja, um time que vai jogar para um jogador fazer gol. Não é isso que acontece no Palmeiras. O Palmeiras do Abel é um time coletivo, como ele mesmo fala. É um time que joga ali para o conjunto funcionar, e não para que, digamos, parte do conjunto jogue para um jogador resolver, decidir. Por isso mesmo, talvez não tenha ali nenhum medalhão, assim, sei lá, de mais de 33 anos. O cara mais velho, eu acho, hoje, ele é o Marcos Rocha. E tem também o Everton. O Everton é o mais velho, né? Mas Everton é o goleiro, então não conta. Marcos Rocha está sendo reserva. Felipe Anderson, que chegou com, quem sabe, expectativa de virar um titular absoluto, não virou. Até porque vive mais no DM do que em campo. Ele entra em campo, faz um jogo
um ou dois jogos bons ali, 3 ruins, e vai pro banco lesionado. Quer dizer, não dá tempo nem de pegar uma sequência jogando bem. Ano passado que ele teve sequência, não jogou bem, verdade é essa. O Dudu foi demitido do Palmeiras, tendo ele que entrar em campo para jogar, porque o Felipe Anderson não estava bem. E mesmo assim, a Leila Pereira talvez tenha imposto ao Abel para não colocar o Dudu. Não sei o que aconteceu ali, mas é inacreditável que o Felipe Anderson tinha vez e o Dudu não tinha. E o Dudu já estava bem para jogar e não sei por que não era colocado em campo. Então, a birra danada ali que estava acontecendo e tentando tirar realmente a idolatria do Dudu. E alguns palmeirenses caíram, morderam essa isca ainda por cima, né? Diga-se de passagem. Alguns aí morderam. Os mesmos que devem estar mordendo a isca de fora Abel. Provavelmente são os mesmos. Não deve ter muita diferença, não. Então, eu não mordo essas iscas aí, tá? Eu não mordo essas iscas aí. Não caio nessa. Então, a gente sabe o que estava acontecendo nos bastidores, não podemos falar tudo, mas vamos lá. Deixa seu like, sua inscrição, aí eu te vejo no próximo vídeo. Você concorda com a gente, né? Que o Flaco e o Vitor Roque devem jogar juntos. Tô certo ou tô errado? O Lavieri aí falou que eu já venho falando aqui, que os dois têm que jogar. Então, o Flaco Lopes não pode ficar no banco pro Vitor Roque, e o Vitor Roque tá jogando bem. Então os dois têm que jogar. Que se vire ali o Sousa, que se vire o Facundo Torres, alguém tem que sair ali pros dois jogarem, tá? Para mim, esse é o detalhe. Ou é um 4-4-2 com os dois ali, ou você bota o Vitor Roque de ponta esquerda. Tá? Joga o Sousa para direita, ou mantém um Facundo Torres por lá, e o Sousa pega banco, sei lá, alguma coisa acontece aí, mas tem que jogar os melhores tem que jogar, Abel. Se vira. Concorda comigo ou não? Avante palestra.